Enquanto eles recebem aí, obrigado a você que se deslocou para cumprimentá-los. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, mas se não falar com todos aqui, eu digo que vai falar para mim, já tem falado ao meu coração, e eu preciso dessa palavra. Não sei tanto quanto você precisa, quanto eu preciso, mas eu preciso dessa palavra nessa noite. E aleluia, glória a Deus. Isso, está ótimo. Só abaixa um pouquinho, por favor. Mas Deus tem algo para nós muito importante hoje. Livro de Jó, capítulo 36. Versículo do número 15 e 16. Glória a Deus. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. Assim também quer induzir-te da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Posso ouvir um amém? Amém. Pai, nós te adoramos por essa bendita noite. Estamos diante da tua igreja, do teu povo, a quem o Senhor escolheu para ser a tua herança. Essa é a tua palavra. Ser conosco, aplica em nossos corações, que vivamos por ela e por ela nos movamos, Deus, em nome de Jesus. Anula todo e qualquer pensamento contrário, toda e qualquer inquietação de alma, de espírito, e traz paz e uma abertura de coração à tua palavra. Te rogamos isso e agradecemos, em nome de Jesus, dizemos amém e amém. Nós estamos quase que no final do livro de Jó, e agora ele está recebendo um conselho de Eliú, e dentre as palavras que Eliú diz para Jó, ele está fazendo aqui um paralelo sobre os que sofrem, não só Jó, mas os que sofrem, e tenta fazer essa aplicação do sofrimento de terceiros na vida de Jó. E esse texto é muito lindo, é muito glorioso, porque Eliú vai dizer para Jó que algo assim que eu preciso compreender. E digo a você que é muito difícil compreender isso. É de uma dificuldade absurda essa compreensão. É muito difícil. Eliú está dizendo para Jó que existe o aflito e que ao aflito Deus livra porque estendeu a mão. Deus livra porque usou um meio de extraordinário, usou um meio miraculoso, usou um meio assim tremendo, tipo assim, o sujeito está preso, o que Deus faz? Deus abre a prisão e liberta. O sujeito tem que atravessar o mar, o que Deus faz? Deus abre o mar. Mas olha o teor, compreenda o teor dessa afirmação. Preste atenção. Eliú está dizendo para Jó que quem está em aflição, Deus livra essa pessoa pela própria aflição. Não parece uma coisa assim, sem sentido? Não é? Eu estou aflito, e Eliú está dizendo que Deus livra o aflito pelo próprio sofrimento. Que isso? Que coisa estranha. Normalmente o sofrimento, uma dor de cabeça é aliviado por uma coisa externa, né?
A dor de cabeça é aliviada com um remédio, com oração, com uma coisa externa. Uma dor de cabeça não se livra da dor de cabeça com a dor de cabeça. Tem muita gente que faz isso, né? Muitos doidos por aí, está com dor de cabeça, faz o quê? Faz o quê? Bate a cabeça na parede. Aqui ninguém tem isso não, né? Vem não? O cara está com dor de cabeça, aquela coisa louca, e a gente que pega o cabelo e puxa, sei lá. Mas olha que coisa fenomenal esse texto para nós. Se você está em aflição, tem servo de Deus aqui hoje? Amém. Obedientes, amém. Servos mesmo do Senhor. Amém. Ele está dizendo que a aflição que eu passo, ela é apenas um instrumento de Deus. A tua aflição é um instrumento que Deus está usando para te moldar ou te levar a uma situação que ele coloca no texto. Há uma situação lá no 16, bota aí, de tirar da angústia e me levar para um lugar espaçoso. A aflição é aquilo que me aperta, é aquilo que me sufoca, é aquilo que me traz terror muitas das vezes. Mas Deus usa este instrumento, chamado aflição, para melhorar a minha vida. Deus usa a aflição, volta para o 15, que se eu aprender o que está no final do versículo, olha só, ao aflito, ele livra por meio da aflição, e por meio da opressão, lhe abre os... Esse abrir os ouvidos significa o faz entender. O abrir os ouvidos significa o faz aprender. O faz conhecer a razão da aflição. Quando eu estou em aflição e Deus me ensina alguma coisa com essa aflição, eu aprendo com essa aflição, eu aprendo com esse sofrimento, eu aprendo com essa opressão, eu aprendi alguma coisa com aquilo que Deus me ensinou, e com esse ensino eu vou para o 16. Quando eu chego no 16, é Deus me pegando desse lugar aqui difícil, dessa situação tão apertada, dessa situação tão complicada, me pega aqui e me leva. A minha versão, que é a da King James, diz algo assim, um pouquinho diferente, mas assim também Ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Se você está aqui dentro hoje, meu irmão, se você está aqui hoje, minha irmã, e o teu processo de aflição está sendo um processo muito difícil, muito complicado, eu não sei em que área, não sei em que momento, não sei em que sentido, mas é algo assim tão difícil de entender. Te dou um conselho hoje em nome do Senhor de primeiro plano para você. Entenda hoje essa tua aflição. Entenda que a aflição que você passa hoje é apenas um veículo, é apenas um transporte. Tá? Eu não sei quem aqui normalmente pega ônibus muito cheio. Boa parte da gente tem que trabalhar e pega ônibus cheio, trem cheio, metrô cheio, e pega para ir para o trabalho. Mas quando você entra nesse veículo de transporte, você passa aquele aperto momentâneo, mas você tem um objetivo. Qual é? Chegar no teu destino. E apertado ou não, o que acontece? Você chega no teu destino. É exatamente isso que chama aflição. A aflição de Deus em nós e para nós é apenas um veículo, é apenas um processo, é apenas um caminho, que quando terminar a aflição, eu vou estar num lugar espaçoso, que não tem mais aperto, e a minha mesa vai estar farta. Aí você consegue entender uma coisa muito importante. Davi, no Salmo 23, ele fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mas se você prestar atenção, o vale da sombra da morte está depois ou antes disso? O vale da sombra da morte está antes ou depois dessa afirmação de Davi? Está antes. O vale da sombra da morte
a situação do aperto, da aflição, da agonia, ele vem antes. Mas eu tenho uma boa notícia para você em nome do Senhor. Recebe isso aí. Essa aflição é passageira. Essa aflição vai ter fim. E quando ela terminar, não vai ser aquela coisa do aperto, não. Vai ser aquela coisa da honra, da glória do Senhor. Haverá uma coisa chamada espaço para você. Espaço fala de coisa grande. Espaço fala de coisa fenomenal. Espaço fala de honra. Você já viu o rico morar em espaço apertado? Quem tem dinheiro mora em coisa apertada? Quem tem, às vezes você vê essas casas desses artistas aí, né? Só a sala de uma Ana Hickman, por exemplo, aí gosta de esnobar, né? Alguém já viu uma reportagem parecida, não? Gente, uma sala dela do tamanho desse salão aqui. Uma sala. Uma sala é isso aqui. Eu fui uma vez fazer um serviço na filha do dono da Gerdau. Eu esqueci o primeiro nome, acho que era Cristiano Johan Perter. Meu irmão, pensa numa sala. Acho que cabia 4 apartamentos meus dentro daquela sala. 4. Deus está dizendo para a gente que se eu entender o processo, a vida de aperto, do versículo 15, vai ser transformada no versículo 16. Que Ele quer, assim também Ele quer te conduzir do meio da... no 15 eu estou na opressão, no 15 eu estou no sufoco, no 15 eu estou no aperto, mas no 16 diz, Ele quer também te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. Deus tem isso para nós, meu irmão. Mas por que não acontece? Não acontece porque eu não consigo entender o processo. Se você conseguir entender o processo, tem a fartura e tem a amplitude. Se eu não consigo entender o processo, até eu aprender, o que Deus faz? Me mantém aonde? No processo, no aperto. Olha só o que diz para a gente o Salmo 105. Abra sua Bíblia aí, Salmo 105, versículo 17. Enviou adiante deles um varão. Eu queria que esse versículo terminasse só aí, mas ele tem ele é completado depois com outro texto. Quando você, olhe para cá, enviou adiante deles o varão. Quando você pensa, é Deus que está falando, tá certo? Que Deus enviou alguém. Quando você pensa assim, Deus enviou alguém, como é que você imagina esse envio de Deus? Né, irmão Nancy? O Senhor enviou fulano. O que a gente imagina, Aparecida? Deus enviou alguém. Como é que Deus enviou essa pessoa? Como é que você imagina? Como seria esse envio normal de Deus? Deus enviou alguém para fazer alguma coisa para ele, alguma obra. Como é que você imagina? Imagina tipo assim Moisés, né? Cajado na mão, desafiando um faraó. Né? Esse envio é bom. Esse envio é bom, não é? Amém, não? Esse envio, como Deus enviou Elias para chegar diante de Acabe e dizer assim, olha, não vai chover senão segundo a minha palavra. E não choveu. Esse envio é maravilhoso. Maravilhoso ou não é? Deus envia alguém com poder, com autoridade. Deus envia alguém com representatividade gloriosa. Mas olha o texto. José foi enviado por Deus? Sim ou não? Está dizendo aí? Enviou diante dele José. E como é que José foi enviado? Gente, que envio doido é esse? Hã? Que processo é esse? Que processo é esse? Deus pega José, vou te enviar para o Egito. Como? Como governador. Você vai chegar lá desbancando e fala, foi assim? A gente precisa entender o processo, meu irmão. O processo, às vezes, é muito complicado. O processo, às vezes, de uma porta para uma porta se abrir, precisa de tantas coisas antes. O processo para a salvação do marido precisa de algumas coisas antes. O processo para a salvação de uma esposa precisa de tantas coisas antes. O processo para a salvação de um filho, para a salvação de um pai. Um processo para alguma coisa que você queira, às vezes é muito complicado. Olha o que Deus diz. Eu vou enviar José na frente de vocês, lá para o Egito. Como é que ele chega lá no Egito? Escravo.
Quem é que quer a bênção do Senhor aqui na sua vida? Vira para alguém e diga assim: entenda o processo, por favor. O processo às vezes não é fácil, meu irmão. Mas a Bíblia diz que Ele quer te livrar da aflição pela própria aflição. Entenda, pelo amor de Deus, que essa aflição hoje é apenas um instrumento de Deus para que lá na frente você chegue a um lugar espaçoso, a um lugar de honra, a um lugar de bênção. Entenda isso hoje. Porque se não entender, olha que diz a Bíblia, o versículo de número 18 de Salmo 105. Feriram-lhe os pés e puseram-lhe a ferro. Meu Deus! Tem hora que o processo é tão difícil, meu irmão, que a gente se sente preso, é uma opressão terrível. A gente não sabe o que fazer, não tem nem como fazer. Alguém já passou por isso antes na vida aí? De não ter como fazer, não saber como agir, aonde ir, a quem procurar, a quem pedir. Tem hora que a gente não sabe nem a quem ir, a quem pedir, como fazer, aonde. Não tem hora que a gente não sabe nada. Tem hora que a gente não sabe nada, mas entenda o processo, pelo amor de Deus. Entenda o processo. Eu já passei por processo de meter a mão no bolso e... Agora saiu até uma bala, mas tinha que nem bala saía. Processo. Ele vai te livrar na aflição, pela própria aflição. A aflição é apenas o instrumento de Deus para honrar você, honrar a tua vida, honrar a tua casa, honrar a tua família, meu irmão. A opressão hoje, a dificuldade hoje, a provação de hoje é a glória e a honra de amanhã. Mas se você e eu entendermos o processo, entenda o processo. E aí, feriram-lhe os pés com grilhões e puseram-no a ferro. O sujeito, me permita a expressão sujeito, José, melhor dizendo, né? Como é que ele vivia na casa de Jacó? Vivia como uma palavra só, pela túnica que ele ganhou. Vivia como José na casa de Jacó vivia como um príncipe. José na casa de seu pai, ele era um príncipe. Ele era praticamente o gestor de toda aquela casa. Já era o gestor de tudo. Quando ele vai para o Egito, era alguém que já tinha conhecimento de escrita. Já sabia ler e escrever. Daí ele ser usado por Potifar na mordomia da casa. Não era alguém desqualificado, era alguém que tinha conhecimento da escrita. Alguém que conhecia números, sabia de coisas. Então na sua casa ele vivia como um príncipe. E agora esse príncipe está sendo com os pés presos, com grilhões, a ferro. Entenda hoje, pelo amor de Deus, que isso é apenas transitório. Essa impossibilidade de hoje serão possibilidades gloriosas e benditas do Senhor amanhã. Hoje uma porta que se fecha aqui, não veja apenas como uma porta que foi fechada. Veja apenas como alguma coisa que não era para você hoje. Porque lá na frente o teu pai tem algo muito melhor, muito mais extraordinário. Ele quer usar a aflição para, por essa aflição, te levar para um lugar espaçoso, de fartura, de glória e de honra. Mas olha só que eu preciso entender aqui, e como José entendeu isso aí é maravilhoso para a gente. Versículo 19 diz assim... tem que voltar para cá. É por isso que eu não entendo. Deixa eu voltar para King James, né? Verso 18. Diz assim. Vê se não tem uma diferença absurda aqui. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e o seu pescoço rendeu-se aos ferro. O seu pescoço rendeu-se aos ferros. Tem um processo, tem um caminho, e nesse caminho desse ano,
eu tenho que pegar o meu pescoço e me submeter a isso. Diz o texto que eu acabei de ler, no 18, que José rendeu o pescoço ao grilhão. Alguém aqui já tentou laçar boi? Ou já viu como é que se laça um boi bravo, um cavalo, por exemplo? O Pedro está lá. Pedro criou carneirinho, né, Pedro? Você já viu quando laça, o bicho fica doido? Já viram isso, sim ou não? Né? Quando aquele bicho bravo, que misericórdia. Isso serve para qualquer animal, até mesmo um cachorro. Se você não conhece, for chegar perto, a Bíblia diz que José rendeu o pescoço aos grilhões. O que isso fala para a gente? Ele se submeteu. Ele não esperneou. Ele não sacudiu. Não, eu sou príncipe, eu não quero isso. Ele não brigou com a situação. Ele simplesmente se rendeu ao fato que estava vivendo hoje. Sabe por quê, meus irmãos? A gente aprendeu hoje aqui na Escola Bíblica Dominical que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. A gente consegue entender isso, a gente vai parar de diminuir a nossa briga em 99%. Em 99%. A gente briga com uma coisa, tentando resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito, mas não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Eu tenho que me submeter, às vezes, ao destino, ao caminho, ao processo de Deus. Eu tenho que me submeter ao processo que Deus tem para mim. Se eu entender isso, lá na frente, eu vou sair do lugar apertado para o lugar de honra. A Bíblia diz que José rendeu o pescoço. Ele disse, não, tudo bem. Eu preciso entender meu tempo. Eu preciso entender o tempo que eu estou vivendo hoje. Você precisa entender o tempo que você está vivendo hoje, porque se você entender isso, você vai passar por esse processo e vai ver que é apenas uma coisa leve e momentânea, é passageiro. O que eu passo hoje, o que você passa hoje, o sofrimento de hoje, é apenas uma coisa leve e passageira, porque lá na frente virá a honra do Senhor. Lá na frente vem a honra de Deus. Mas não, a gente quer espernear, a gente quer brigar com a mulher, quer brigar com o marido, quer brigar com o filho, quer brigar com o pai, quer brigar com a mãe, quer brigar com o pastor, quer brigar com a ovelha, quer brigar com todo mundo. Não adianta brigar, meu irmão. Se eu entender o processo, é isso que é importante para nós hoje. A gente não pode desistir disso. Tem muita gente que perde a sua bênção, perde a sua vitória, perde a honra de Deus, porque brigou antes. José não, ele nunca brigou, ele nunca esperneou, ele nunca reclamou, simplesmente ele esperou o tempo certo de Deus agir. E para você hoje, eu digo uma palavra: Deus vai agir na tua vida, mas no tempo dele. É no tempo de Deus, sempre será no tempo de Deus. Eu não posso desistir nunca. Eu não posso desistir. Se eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou correr, eu vou desaparecer. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você acredita em Deus, se você serve a Deus, espere o tempo de Deus. Eliú está dizendo: Jó, essa aflição, Jó, é apenas um instrumento que Deus está usando. Se você entender isso, Jó 36,15, se você entender isso, Jó, Ele vai pegar você e vai te transportar, versículo 16, para um lugar espaçoso. Volta, assim também quer induzir-te, ou seja, ele quer levar você da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto. Quem quer ir para o lugar de fartura e de abundância do Senhor? Quem quer ir? Quem quer? Me ajuda aí, quem quer? Quem é que gosta de angústia aí? Tem alguém aqui que gosta de angústia aqui? Tem alguém? Tem alguém que gosta de angústia? Eu não gosto de angústia, irmão. Irmãos, você sabe, algumas pessoas sabem aqui, você sabe o que é. Você sabe o que é angústia. Sei qual prova que você passa, o processo que você já passou. Mas você deve saber o que é acordar de madrugada com os olhos em lágrimas, por causa de uma situação ou outra, por causa de uma dor ou outra. Irmãos, como isso machuca, como isso fere. Mas eu estou dizendo para o Senhor, e você também está dizendo para Ele, há um tempo certo, há um momento certo, que Ele vai me tirar da angústia e vai me ligar
me levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E mais do que isso, Ele vai colocar assim, ó, diante da gente, uma mesa farta, cheia de gordura. Gordura na Bíblia fala de unção, gordura na Bíblia fala de bênção, gordura na Bíblia fala de prosperidade. É isso que Deus tem para nós. Mas eu preciso entender o processo. José, Deus está dizendo dele para a gente hoje. Eu enviei José na frente. Mas que envio é esse? Né? O envio de alguém que vai levado como escravo, como alguém que não tem governo de mais nada, como alguém que não manda de mais nada, alguém que se submete a tudo. Aí ele vai e se submete a tudo. E aí quando você continua no Salmo 105, continua para a gente aí, JV, versículo 19. Vendido como escravo, ele se rendeu aos grilhões. Diga assim: até o tempo. Você consegue entender isso? Tem um tempo, meu irmão. Deus tem uma palavra liberada para a tua vida, amém? Tem um tempo. É o que está no texto sagrado. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Hoje, e Deus está dizendo para a gente aqui hoje, isso é só uma prova que Ele está fazendo contigo. Isso é uma prova de Deus com você. Se submeta a ela hoje, pelo amor do Pai. Ah, não vou largar meu ministério, vou largar. Não larga nada, não. A Bíblia diz, verso 18, que José rendeu o pescoço. Quietinho. Ele rendeu o pescoço até o tempo em que a palavra de Deus se cumpriu. Deus está dizendo para mim hoje que Ele está aprovando a mim e a você. Mas toda essa aprovação tem um tempo. Toda essa angústia tem um tempo. Todo esse sofrimento tem um tempo. Todo esse aperto tem um tempo. É o tempo do cumprimento da palavra do Senhor. Não sei qual é o tempo da tua luta, o tempo da tua prova, mas ela tem um tempo, tem um capítulo final. Tem um capítulo final nessa luta, tem um capítulo final nessa prova. Tem um capítulo final, vai ter um capítulo final. Nós cantamos há pouco uma canção do louvor, tem que ter, né? Senão não é a mesma coisa. Eu nada temerei, para frente eu irei, como é que é? Só em ti confiarei. E aí? Pois eu sei que está. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que comigo estás. Você tem sonho de Deus? Tem promessa de Deus para a tua vida? A palavra diz que essa aprovação, ela tem dia e hora marcada para terminar. O 19, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Olha só. Até que se cumprisse sua predição. O que é isso? É José que estava falando. Ó, tem feixe e o meu de vocês. O de vocês vão se curvar para o meu. Tem sol, estrelas e luas e se prostram perante mim. A pergunta é para mim hoje e para você. Em meio a esse sofrimento, em meio a essa angústia, o que está saindo da tua boca? Na boca de José, saiu o quê? Eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E por isso ele se sujeitou.
Quem se sujeita, só se sujeita porque tem sonho e acredita no poder da palavra. Quem tem sonho, se sujeita porque acredita no poder da palavra. Que sai da sua boca hoje uma coisa assim, tipo isso. Eu creio em Deus, que está terminando. Eu creio em Deus que vai passar. Eu creio em Deus que Ele vai salvar. Eu creio em Deus que Ele vai trazer. Eu creio em Deus que Ele vai abrir. Eu creio em Deus que vai acontecer. Eu creio em Deus, porque Deus está revelando ao meu coração que coisas extraordinárias do Senhor vão acontecer. Coisa extraordinária. Você lembra do primeiro louvor que nós cantamos, Davi? Lembra do coro aí, como é? Até a cabeceira de vocês. Como é? Quem lembra do louvor? Não, finalzinho. Finalzinho, lembra? Não dá para duvidar de Deus. Como é que é? Como é que é? Não é isso não, JB. Como é que é? Hã? Eu não posso duvidar do meu Senhor. A segunda? Então foi culpa minha. Faz a segunda então. Eu não posso duvidar do meu Senhor. Abre a porta e fecha a porta. O que mais? A certeza de ir para o Egito, tendo uma vida de príncipe, é acreditar que as promessas do Senhor, todas elas vão se cumprir. Todas. Desse Deus que não falhou e não falhará. Eu não posso duvidar do poder dele. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Ele tem esse poder. Eu me rendo, Senhor, vai. O caminho é esse. É por aqui que eu tenho que ir, então eu vou. Mas eu sei que é só um processo. Porque da aflição e pela aflição Ele vai me levar para um lugar espaçoso de honra e de glória. Quem recebe isso nessa noite para a sua vida? Deus vai nos tirar da angústia e vai nos levar para um lugar espaçoso de honra e de glória. A angústia vai terminar. A angústia vai passar. Porque tem algo maravilhoso e glorioso de Deus para nós. Amém ou não amém? E aí, o Salmo 66 vai sintetizar para a gente uma coisa importante. Abra para a gente aí. 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos tem, ou pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Deus é Ele quem nos submete à prova. Então nunca abra sua boca e diga assim, esbravejando, e às vezes até murmurando, e reclamando de coisas que estão vindo de Deus para você. É Deus que te colocou nessa prova. Foi Deus que te colocou nessa luta. Foi Deus que te colocou nessa adversidade. Porque Ele acredita no teu potencial. Ele acredita no poder da resistência que você tem. Ele acredita no poder de resistir que você e eu temos. Ele acredita nisso. Ele sabe que você tem um poder e a capacidade de se manter de pé. Porque Ele está te refinando, Ele está me refinando como a prata. Ele está me purificando, está purificando como a prata. Prata significa justiça na nossa vida. Prata é símbolo de justiça. Ele está te aperfeiçoando, te deixando justo, tirando impureza. E através dessa prova aí. Então, se submeta a isso, pelo amor de Deus. Se submeta a isso, pelo amor de Deus. Se submeta à prova do Senhor. Versículo 11. Versículo 11.
Olha que situação. Fizeste, é Deus, meu irmão, é Deus. Você consegue entender isso? Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre as nossas costas puseste fardos. Deus! Meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus que sabe da tua capacidade, meu irmão, de resistir, de ser tentado, de ser provado, de se manter fiel. Ele diz a Bíblia: fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre as nossas costas puseste fardos. Agora o 12. Acho que o 12 é mais complicado para a gente. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Você imagina, você está naquela luta, naquela prova, naquela dificuldade. Tem sempre aquele sorrisinho, né? Sempre aquele sorrisinho ímpio, aquele sorrisinho de tripúdio, aquele sorrisinho de deboche do inimigo. Mas glória a Deus, o versículo 12 não termina aí. Não terminou, não. Deixaste que os inimigos cavalgassem. Diga assim: temporário. Passa. Passamos pelo fogo e pela água. Quem está no fogo aqui? Tem alguém no fogo? Se não está no fogo, está na água. Se não está na água, está no fogo. Mas tanta água quanto fogo, o verbo está no passado. O verbo está no passado. Passamos. Amém? Mas eu ainda estou passando, mas vai virar passado. Porque o término não é o inimigo tripudiando, o término não é eu na água ou no fogo, o término mas há um lugar de fartura nos trouxeste. Pela aflição, ele vai livrar da aflição e vai nos levar para um lugar espaçoso, amplo, um lugar de gordura e de fartura. Eu recebo para a minha vida isso nessa noite. A tribulação não vai me consumir. Não vai. É isso que Paulo fala quando ele escreve em 2 de Coríntios, no capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4. Ele diz assim no versículo de número 7. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que esse poder de resistir, de suportar, provém de Deus e não de nós, irmãos, por nós mesmos. Não dava, não. Dava, Wellington? Dá, não. Por nós mesmos suportar, você suportar, não dá, não. Mas graças a Deus que há em nós o poder de Deus. Tem o poder de Deus na tua vida aí, meu irmão? Tem poder de Deus aí na tua vida hoje, amém? Então resista que o poder de Deus está contigo. Aí Paulo vai falar no verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos até assustados com certas coisas. Quem é que não se assusta? Com os de repente. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Assustados às vezes. Meu Deus, que é isso? Mas não desesperados. Versículo 9. Somos perseguidos, mas Ele nunca nos abandona. Amém? Amém? Às vezes não. Muitas das vezes abatidos, mas nunca destruídos. Porque a gente consegue entender que é pela aflição, na aflição que estamos, que a gente consegue entender isso. Ele vai nos pegar daqui. Ele vai me tirar daqui. Ele vai me tirar da aflição, meu irmão. Ele vai tirar você da aflição.
Qual é a tua aflição hoje? É uma porta que não abre, é uma doença que chegou. Qual é a tua aflição hoje? Deus está dizendo para você que essa aflição é apenas o instrumento que Ele está usando. Se você entender, vai tirar você daí, vai levar você para um lugar espaçoso com gordura. Espaçoso com gordura. Mas Ele diz, abatidos, mas não destruídos. Então eu peço a Deus que nessa noite, eu e você, pare de olhar e reclamar e dizer que eu não mereço, Senhor, porque Senhor, de novo, outra vez, novamente. Por que não? O diabo não vai ter esse gostinho, sabe por quê? Porque eu não vivo de circunstâncias. Amém? Alguém aqui vive de circunstâncias? Eu vivo do que Abacuque falou no capítulo 2, versículo 4. Bota lá para a gente. Já está? Escreve aí. O ímpio está envadecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo vai viver pela sua fé. O justo vai viver pela sua fé. Então coloque fé no teu coração nessa noite em nome do Senhor e diga para você mesmo, eu vou esperar em fidelidade, porque eu sei que vai passar. Coloca o tema para a gente aí, JV. Caraca, acho que eu falei com ele mais cedo. Colocou o tema? Tem tema? Tem não, né? Tem ou não tem? Tem? Tem. Repete comigo aí. Desistir? Nunca! Resistir? Sempre. Amém ou não amém? Porque eu entendo, eu compreendo. Você compreende isso nessa noite, em nome do Senhor? Que a aflição é um instrumento de Deus. Que quando eu aprendo com ela, Ele tira-me da angústia e me leva para um lugar espaçoso, para um lugar de deleite, para um lugar de gordura. Então compete a mim, compete a você hoje, resistir. Nós somos a resistência, meu irmão. Amém, não? Pastor, o pau está quebrando. Você é a resistência. Pastor, o inimigo está furioso. Você é a resistência. Pastor, eu não sei o que fazer, mas estou firme. Eu não sei para onde, mas estou firme. Eu estou firme. Nós cantamos, não sei se foi de manhã, né? Firme está, ó Deus, meu coração. Foi hoje? Eu continuo olhando para Ti. E mesmo quando eu chorar, para regar, fique em pé e consolar meu coração, pois os que choram perto da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você entende a aflição, amém? Você entende que é um projeto de Deus isso aí? Você entende que é um projeto de Deus? Coloca o pescoço aí, Senhor. Pensa José, na cabecinha dele, me permita, né, conjecturar. Pai chega, vai lá ver teus irmãos. Ele foi em obediência a ver os irmãos. Está onde? Está lá, está em Siquém, né, parece, é primeiro lugar. Depois eles foram para Dotã. E José vai cumprir a palavra do pai e vai até Dotã atrás dos irmãos. Lá jogado num poço, querem matá-lo, jogam num poço. Tiram do poço e vendem para uma caravana de ismaelita. Em momento algum, irmãos, olhem para cá. Você vai ouvir a história de José. Você vai ler a história de José. Em momento algum, você vai ver esse rapaz, já virou homem, falar isso aqui. Uma linha de Deus. Você tem isso aí na Bíblia? Você já conhece a história de José, amém?
Você tem alguma vez na história deste homem, desse rapaz que virou homem, você tem alguma vez na Bíblia Sagrada alguma notinha de rodapé e José reclamou alguma coisa? Tem lá? Porque ele entendeu que ele era apenas o instrumento de Deus, que foi na frente do povo. Não importa o processo. Não importa o processo. Não importa o processo. O que importa é como eu chego no final do processo. Vou para cá de novo. Não importa o processo. Ele vai doer, vai machucar, vai trazer angústia, vai entristecer, pode até pintar meio que um desespero, mas se eu resistir, se você resistir, o final do processo está no Salmo 105. Eu vou aqui para a gente, já para terminar, o mesmo Salmo 105. Guarda isso no teu coração hoje em nome do Senhor. Nesse tipo era? Estava marcado. Qual o versículo do Salmo 17? É isso? É. Gente. Enviou José. Versículo 20. É que estava marcado, agora não apareceu. Achei estranho. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou. 21. Constituiu, fez o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. 22. Para a seu gosto dar ordem aos príncipes e ensinar os anciões da sabedoria. Então Israel entrou no Egito, vírgula, para mim é um ponto. Então esse homem está lá no Egito, esperando o processo de Deus terminar. E quando o processo termina, você consegue entender isso na tua cabeça, que ele sai da cadeia para um trono? Sabe por quê? Porque não tem uma palavrinha assim, ó, uma nesga de palavra de reclamação. Quem quer ser príncipe, tem que aprender a suportar o processo do escravo. Quem quer ser príncipe, precisa aprender a suportar o processo do escravo. Como é que eu estou suportando esse processo? Pastor, tem hora que eu reclamo muito. Tem hora que eu reclamo muito. Então, um conselho para mim e para você hoje: não reclama, se submeta, resista, e você vai ver o quanto Deus, poderoso Deus, vai fazer pela tua casa e pela tua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? É só um tempo, é só um processo. E eu quero chegar no final desse processo recebendo honra do Senhor para a minha vida. Você quer isso para a sua vida nessa noite? Amém? Curve a tua cabeça. Meu Deus, meu Pai, reconhecemos sim que os processos são difíceis. Reconhecemos que os processos são, às vezes, para nós, no nosso tempo, demoram demais. Mas são os teus processos, Senhor. São os teus caminhos, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a passar o tempo de escravos para receber a honra de príncipe lá na frente. Não dá para ser príncipe antes de terminar o processo do escravo. Não dá para ser governador antes de terminar o processo do servo. Que eu termine aprovado esse tempo, Pai. Porque o tempo de angústia eu declaro que ele vai passar. O tempo do sofrimento vai acabar.
Esse ensino vai trazer para nós um aprendizado de honra. E depois nós, Senhor, seremos ricamente engrandecidos por Tua graça. Te louvamos por isso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus te adoramos. Em nome de Jesus te bendizemos. Te damos glória e te aplaudimos nessa noite em nome do Senhor. O mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o teu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, descansar. De novo, nada temerei, só as vozes cantando ao Senhor. É meu amigo, sua voz acalma o mar. Posso crer, descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Eu Deus. posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite, nessa casa? Alguém que está afastado, mas que hoje quer tomar uma linda decisão de submeter-se a Ele. Se você está aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Mário Sérgio está vindo para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor transforme a vida do Mário Sérgio. Amém, Joás. Amém, Mário Sérgio. Amém, amém. Mora aqui perto. Amém. Glória a Deus. Para o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de buscar a face de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Carol está voltando para o Senhor. Amém, Carol. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Oh. Amém. Glória a Deus. Cadê a equipe de obreiros da consolidação? Cadê eles? Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar pelo Mário Sérgio, pela Carol.
Orar pelo Wesley. Amém. Glória a Deus. Oh, o Senhor é bom. Tem mais alguém aí hoje? Não? Tem mais ninguém para Jesus? Tem mais alguém? Ah, então vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vem para cá, para a glória do Senhor. Vem para cá, vem para cá. Amém, amém, amém. Amém. Meu amigo Leonardo. Qual é o teu nome? É o Ivan, glória a Deus, nosso irmão. É para o Senhor, Ivan? Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ele, vamos orar por ele. Vem cá, Jonathan. Aleluia. Soberano Deus e eterno Deus e Pai, Senhor, nesta noite diante da Tua presença, sim, Deus, eis aí essas vidas, Pai, a qual reconheceu, Deus, a Tua soberania, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Eu quero te pedir, sim, Deus, que a partir deste dia, desta noite, deste exato momento, meu Pai, o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um, Pai. Brinda eles com Teu sangue, Pai. Guarda eles de todo o mal, livrando de tudo aquilo a qual não provém de Ti, meu Pai. Firma os passos deles cada dia mais e mais, Pai. Escreva o nome deles no livro da vida, Deus, que a partir desta noite, sim, meu Pai, eles possam presenciar o sobrenatural de Deus na vida deles, meu Pai. Te louvamos, te adoramos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar para eles aqui rapidinho, uma canção a gente canta para abençoar todo mundo. Vamos abençoar, é essa mesmo aí, vamos embora, sobre tua vida, vamos declarar sobre eles. Vamos embora? Sobre tua vida, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca cessarão. Amém. Só chega ao tempo de governador quem passou pelo processo de servo. Não inverta. Não inverta. Não inverta. Não inverta. É um processo de honra aqui, mas aqui é angústia, aqui é dor. Mas tem honra aqui. Amém ou não amém?